Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula. Esta que trata do assunto conceitos básicos de eletrostática, o estudo das cargas elétricas em repouso e os seus efeitos. Estamos na apostila número 3, aula 31, conceitos básicos de eletrostática, página 98. O estudo da eletrostática se inicia no século VII a.C. com o grego Tales de Mileto. Tales de Mileto, ao observar que uma substância, ao ser atritado com peles de alguns animais, adquiria a capacidade de atrair pequenos objetos de palha. Essa substância era chamada de âmbar, que em grego significa elétron. Daí surge o termo eletricidade, tá bom? Outro nome que teve grande representatividade no estudo da eletrostática foi Charles Auguste de Coulomb, um físico francês que, a partir da utilização da balança de torção, utilizou esses dados obtidos para formular a lei de Coulomb. A lei de Coulomb nos informa que quantifica a força exercida entre cargas e corpos carregados eletricamente. Eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso e os seus efeitos. Então, nós temos que as cargas elétricas, os portadores de cargas elétricas, nós temos os prótons e os elétrons. A carga do próton, o módulo da carga do próton é igual à carga do módulo do elétron e chamamos essa carga de carga elementar, que é chamado E, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb. Então, temos que um corpo ele pode ser neutro, pode ser positivamente eletrizado ou negativamente eletrizado. Um corpo neutro ele tem a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. Agora, um corpo positivamente eletrizado, a quantidade de prótons é superior à quantidade de elétrons. O número de prótons é maior que o número de elétrons. E quando esse corpo ele é carregado negativamente, o número de prótons ele é menor que o número de elétrons. Existem materiais que nós podemos classificá-los como condutores ou isolantes. Tudo isso é em decorrência da estrutura interna desses elementos. Então, eu tenho materiais que têm estrutura interna que exercem uma forte força de atração em seus elétrons. Então, esses elétrons têm dificuldade para se distanciar desse núcleo. E outros materiais que os elétrons não são atraídos com muita força pelo núcleo. Então, esses materiais que a força de atração é fraca, os elétrons têm uma maior facilidade de locomoção, nós chamamos de condutores. Os materiais que apresentam uma forte atração entre seus elétrons são chamados de isolantes. Então, condutores são materiais que, na sua estrutura interna, apresentam fraca atração em relação aos seus elétrons. E os isolantes são os corpos cuja estrutura elétrica apresenta uma forte atração para com seus elétrons. Quantidade de carga de um corpo. A quantidade de carga de um corpo é obtida através da multiplicação da diferença entre o número de prótons e elétrons vezes a carga elementar, que eu chamo de E. Então, esse corpo, quando ele está carregado positivamente, eu vou representar com mais N vezes E. Eu tenho excesso de prótons, que é a mesma coisa que eu falasse, tenho falta de elétrons. E quando um corpo está carregado negativamente, ele tem excesso de elétrons ou falta de prótons. Princípio da eletrostática. Princípio das ações elétricas. Então, esse princípio das ações elétricas indica que corpos de sinais iguais exercem entre eles uma força de repulsão. E quando eles tiverem sinais contrários, eles sofrerão uma força de atração. Cargas com sinais iguais se repelem. Cargas com sinais contrários sofrem uma força de atração. Princípio das ações elétricas. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem.
Princípio da conservação da carga elétrica, ou seja, a soma algébrica da carga elétrica permanece constante em um sistema isolado. Em um sistema isolado eletricamente, a quantidade total de carga se conserva, ou seja, a soma das cargas elétricas do sistema permanece constante. Vamos para o exercício número 1. Admita que um bastão de vidro é atritado com um pedaço de seda, de forma que o vidro ceda um número N de elétrons. Então, o vidro liberou elétrons, então o vidro perdeu elétrons, ele fica carregado positivamente. E a seda que vai ganhar elétrons, então vai ficar carregado negativamente. Determine em função de M e da carga elétrica elementar uma expressão para o valor da quantidade que adquirida pelo vidro. O vidro cedeu elétron, fica carregado positivamente, então a carga do vidro é o número de elétrons que foi cedido vezes o E. Uma expressão para o valor da quantidade de carga Q' adquirida pela seda. Então, eu sei que a seda ficou carregada negativamente, ganhou elétron, então a carga da seda é menos N, que é o número de elétrons que ela ganhou, vezes o valor da carga elementar. Tem seus valores de Q e Q', sendo N igual a 1 vezes 10 a nona. Vamos apenas substituir na fórmula, Q é igual a N vezes Z, N é 1 vezes 10 a nona. Temos que ter cuidado aqui na multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. 9 menos 19 vai dar menos 10. 1 vezes 1,6, então deu 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb. Tanto a carga da seda como a carga do vidro. O vidro é positivo e a seda é negativa. Então, o vidro ficou com 1,6 positivo e a seda com 1,6 vezes 10 a menos 10 coulomb negativo. Exercício número 3. Um corpo eletrizado com quantidade de carga menos 32 coulomb possui um número total de prótons 4,10 elevado a 20. Calcule o número total de elétrons. Então, esse corpo está carregado negativamente, então eu sei que está sobrando elétron nesse corpo. Então, quem que é o quê? O meu menos E, porque eu sei que é carregado negativamente. Esse N é o número de elétrons que eu tenho a mais do que prótons. Então, para saber o valor do N, eu pego o número de elétrons menos o número de prótons. Vou substituir essa fórmula na de cima. Então, N é igual a menos... Quem que é o N? Número de elétrons menos número de prótons. O número de prótons foi fornecido 4 vezes 10 a 20. O E é carga elementar, o Q também vai valer menos 32. Substituindo, então nós temos aqui, vamos isolar o menos de um lado, menos do outro. Esse menos passa dividindo, menos com menos dá mais. Esqueça esse sinal de menos. 1,6 vezes 10 a menos 19 passa dividindo. 32 dividido por 1,6 vai dar 20. 10 a menos 19 na parte de baixo, passa para cima, então ficou 20 vezes 10 a 19. 20 vezes 10 a 19 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 20. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já vi que esse cara está no expoente 20, ele está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, ficou número de elétrons é igual a 2 vezes 10 a 20 mais 4 vezes 10 a 20. Número de elétrons é 6 vezes 10 a 20 elétrons. Pessoal, encerramos a nossa aula 31, uma aula curtinha. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.